Olá pessoal, eu sou o André Teles, fundador, sócio da agência Mustache, atuo como diretor de criação, eu sou sócio com outros dois sócios aqui na agência, somos de Marília, e vim falar com vocês aqui um pouco sobre processo criativo, né? Que é uma coisa que a gente vive todos os dias aqui dentro, e é uma coisa com que eu estou em contato diário aqui, trabalho muito e acho muito importante, muito interessante, um assunto bem legal de se falar. Espero que ajudem vocês aí, de alguma forma. Antes de falar de processo, eu queria falar um pouco da agência. Esse ano de 2021 a gente completa 10 anos, né? A gente está completando 10 anos, essa nossa estrutura hoje, apesar de estar em formato híbrido, assim, a gente está estruturando também essa parte do trabalho híbrido, mas a gente tem essa estrutura também, que é bem legal. A gente tem esses 10 anos de experiência para chegar aí, foi muito importante, todos os passos, todos os processos criativos dos trabalhos que a gente teve em todos esses anos, o resultado é esse aí, né, de muito esforço, muito trabalho, a gente tem muito orgulho de onde a gente chegou. E aí eu queria falar um pouco sobre as pessoas, né, então essa imagem para a gente é importante porque a agência Mustache, ela é feita de pessoas, né, então hoje a gente trabalha a gente está com quase 20 pessoas, né? Temos uns processos seletivos e tal, estamos com quase 20 pessoas, e esse é um print que não tem tudo isso de pessoas, mas são as reuniões online que a gente faz, e a gente montou assim as carinhas da galera aí dentro, só para a gente sempre lembrar que a Mustache é feita de pessoas, né? Então, isso, se a gente chegou até aqui nesses 10 anos, e até eu estou aqui podendo falar um pouco sobre isso, sobre essa história, é porque a gente acreditou nessas pessoas e elas também construíram isso junto com a gente, né? Então, eu já deixo aqui o meu muito obrigado a todo mundo que trabalha na Mustache, e também todo mundo que já passou por lá, né? Todo mundo que já deixou sua contribuição para esse bigode crescer aí. Então, agora, falando de processo criativo, antes, eu só queria falar um pouco de criatividade, né? Porque o processo criativo tem tudo a ver. Criatividade, a gente pode pensar que é uma coisa que a pessoa nasce com, a pessoa é criativa, fulano é criativo, ele nasceu assim e tal. Mas a gente considera que a criatividade é uma coisa que a gente pode melhorar, né? É uma qualidade nossa. Então, a gente parte do princípio que todo mundo é criativo, né? Todo mundo pode ser criativo. Uns conseguem apresentar mais, né, explorar mais esse lado, outros menos, mas todo mundo é criativo, cada um na sua área, cada um do seu jeito. Então, criatividade, para a gente, é um exercício. Criatividade, ela pode ser praticada, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre lembra que, para a gente partir desse princípio que todo mundo é criativo e é um exercício, então a gente precisa praticar todos os dias um pouco para sempre ir melhorando, né? E aí, falando de processo criativo, eu coloquei aqui as palavras, né, o processo criativo, que nos trazem algumas coisas, né, algumas ideias. Então, a ideia de processo nos remete muito a métodos, a etapas, a procedimentos, a organização. Parece até algo muito fechado, né, um processo, algo que é feito sempre da mesma forma e tal. E, ao mesmo tempo, a palavra criativo traz outras palavras, que são ideias, intuição, experimentação, soluções, algo mais aberto, mais livre e tal. Então, o que eu quis dizer com isso? Que o processo criativo é justamente a junção disso. Ele precisa de um método, de etapas, de procedimentos, ele precisa disso, para a gente conseguir estruturar esse lado mais livre, mais aberto de ideias. E uma coisa legal que a gente percebeu quando criou o slide foi que a gente consegue linkar essas palavras. Então, o processo criativo, ele pode ser um método de experimentação, ele pode ser uma organização de ideias, ele pode ser um procedimento intuitivo, ele pode ser etapas para criar soluções, ele funciona, todas as palavras se ligam, funcionam da mesma forma. Então, a gente considera que o processo criativo é o caminho para chegar lá, é justamente o caminho, é o processo,
E sendo um caminho, não existe só um, né? Não existe um caminho certo. O que a gente vai falar nos próximos slides são passos que a gente encontrou no nosso processo criativo que funcionam para a gente, mas não quer dizer que eles sejam os passos corretos ou que só existam essa forma de fazer, só exista essa forma de fazer. E aí, quando a gente fala de caminho, a gente tem que considerar algumas coisas também, que eu acho que é importante, né? A gente precisa entender que, sendo um caminho, é um movimento, a gente parte de um lugar para chegar no outro, e é um movimento de mudança também. A gente tem que saber que a gente vai começar de um jeito e se transformar, né? É uma transformação. Então, mais do que o processo criativo ser baseado nisso, a gente, como pessoa, precisa ter essas ideias dessas palavras. A gente precisa entender que a gente também se movimenta, a gente também muda, a gente precisa estar também aberto a mudanças e a transformações, né? E isso contribui muito para um processo criativo, né? A gente percebe que o jeito que a gente criava 10 anos atrás já mudou, já não é a mesma forma. Então, transformação é muito importante. Agora a gente vai falar de 6 passos que a gente considera importante no processo criativo da agência, que pode servir também para vocês. Agora, eu preparei aqui 6 passos sobre o nosso processo criativo, que não significa que são 6 passos, não significa que é uma fórmula certa, na verdade, não significa que esse é o caminho certo, até porque, como a gente acabou de ver, o processo criativo, o processo para a gente chegar num resultado legal, numa peça, numa marca, em qualquer trabalho que a gente esteja desenvolvendo, é justamente isso, é descobrir o caminho. Ele é um caminho, então ele tem várias formas de se chegar, né? Porém, a gente tem o processo, então a gente tem algumas etapas que nos ajudam a pensar nesse caminho, a encontrar esse caminho. Então, a primeira etapa que a gente trabalha aqui dentro da agência é conhecer o cliente. Essa é a primeira, é a básica. Quando chega um trabalho aqui para a gente, o primeiro passo que a gente faz é conhecer o cliente. E aí eu coloquei essa peça aí para exemplificar, né? Que é uma peça que tem o título de Explore, né? Que é bem isso, assim, sobre um cliente aqui de Marília, uma universidade, que desenvolveu o ensino à distância, que até então eles não tinham, e o título foi Explore. E nesse primeiro momento, que a gente considera que é o primeiro passo do processo criativo, é justamente isso, conhecer o cliente. A gente precisa explorar esse cliente, a gente precisa conhecer mais do universo dele, a gente precisa entender o público dele, a gente precisa saber qual que é o propósito desse cliente. Então, antes de qualquer coisa, quando chega algum job, algum trabalho para a gente, o primeiro passo a gente considera que é conhecer o cliente. Vamos estudar, vamos entrar, vamos pesquisar sobre ele, o que ele já fez, os trabalhos que ele já realizou, enfim, vamos ver o passado dele, quando começou, qual é o público dele. Então, assim, se a gente parar para pensar, conhecer o cliente tem um trabalho bem intenso, assim, nesse começo. É um trabalho que envolve até pesquisa, a gente tem que ir atrás, junto com atendimento, com quem tiver a informação, né? A gente precisa ser curioso, né? Isso é uma coisa até que é legal de mencionar. No processo criativo, a gente sempre precisa ser curioso, a gente sempre precisa ser questionador, a gente precisa fazer perguntas em todas as etapas do processo, seja elas qual for, a gente tem que se perguntar, a gente tem que se questionar, para ver se está funcionando, para ver se a gente está no caminho, né? Então, isso é uma coisa muito legal que tem muito a ver com criatividade, que é o senso de que aquela ideia de que criança tem muito, assim, que a gente fala, né? Putz, criança é muito criativo. As crianças são criativas. Porque elas estão descobrindo, né? Elas estão explorando, elas estão perguntando, elas tipo, veem as coisas de forma diferente. Assim. Então é isso, ter esse lado também é muito importante. Então, nesse primeiro passo, conhecer o cliente é fundamental, assim, é um passo bem importante para que a gente consiga chegar lá, né, no resultado final, bem alinhado com o propósito.
Nesse caso, essas peças que eu vou mostrar aqui nos slides, elas estão todas no nosso Behance da agência lá. Então, se vocês acessarem o site da agência, mustache.com.br, tem os links lá com todos os trabalhos mais detalhados, tem a forma de construção e tal. Vocês vão poder acompanhar lá. Aí o próximo passo que a gente considera importante, depois de conhecer o cliente, é entender o briefing. Porque, assim, principalmente em agência de publicidade, né, que é o que a gente está falando aqui, mas isso vale para qualquer outro tipo de trabalho. O briefing, ele é tão importante quanto conhecer o cliente, porque ele é o passo inicial, assim. Ele que vai trazer para a gente os problemas, né? Ele que vai trazer para a gente a problemática do que a gente tem que fazer. Ele que vai trazer para a gente as especificações desse trabalho, né? As indicações. Lá no briefing, a gente vai ter as indicações do que fazer e tal. A gente não vai ter a solução no briefing. O briefing é justamente um ponto inicial, um ponto de partida. A gente não vai ter lá a solução. Ele vai ser justamente um ponto que a gente vai ter que consultar, não só no começo, mas durante toda a criação, durante todo o processo criativo. O briefing ele é importante, porque ele vai ser o guia, né? Ele é o guide do nosso trabalho. Então, ele é importante no começo, para a gente entender o que é, mas ele é importante no meio, por exemplo, de um processo, quando eu já estou desenvolvendo uma arte ou alguma coisa criativa, porque eu vou voltar nele para ver se eu estou no caminho. E é importante também no final, na entrega, porque é justamente a conferência. O que eu fiz aqui está batendo com o briefing? Isso é muito importante, porque às vezes, se a gente não se atenta no briefing, no começo, a gente faz uma coisa completamente diferente. Aí a peça não é aprovada ou sofre alterações maiores e a gente vai ver, porque não seguiu o briefing, sabe? Então, o briefing é bem importante. Se a gente conhece o cliente, que foi o primeiro passo, e entende o briefing, estuda o briefing, o que é, formato, o que tiver de informação no briefing, a gente já vai começar muito bem esse processo aí, criativo. Lembrando sempre que isso aí não é uma regra, tá? Os passos que a gente está falando aqui são passos que a gente utiliza, mas nem sempre eles são seguidos dessa forma, um após o outro, né? Eles podem ocorrer simultaneamente, enfim, depende muito de trabalho para trabalho. Então, assim, entender o briefing é fundamental. E uma coisa legal de falar sobre o briefing também é que o briefing nem sempre ele vai vir com todas as instruções necessárias, assim. Principalmente quem trabalha em agência vai entender isso, assim. O briefing às vezes parece que está faltando alguma coisa nele, assim. Mas esse é o desafio, né, da gente conseguir criar, e por isso que é importante aquela parte de ser questionador, né, de ser curioso, porque a gente tem que identificar coisas que faltam no briefing, também é uma parte interessante, porque o briefing ele se completa, né, com o nosso questionamento. Então, o criativo, na hora de que ele analisa um briefing, ele se pergunta também, ele pode buscar mais informações para deixar o briefing mais completo. Então, é bem importante essa questão do briefing aí, que por mais que ele não esteja completo, o criativo consegue completar ele também. Acho que esse complemento do criativo com o pedido, com o briefing, o que é para fazer, é bem interessante. Assim. Esse trabalho aqui, do entender o briefing, eu coloquei aqui, também está lá no nosso briefing. Ele foi um trabalho bem interessante, eu coloquei nessa etapa esse trabalho, porque justamente a gente precisou entender muito bem o briefing para realizar ele. Era um cliente de um segmento que a gente não dominava, assim, ele é um cliente de pré-impressão. Apesar da gente ser agência de publicidade, não estava tão claro o que é uma pré-impressão para a gente, assim, a gente não estava conhecedor desse processo, o que é, assim, a gente não sabia direito o que era, estava meio ainda obscuro. Então a gente teve que conhecer muito bem o cliente e teve que entender muito bem o briefing para conseguir realizar esse trabalho. No caso, esse trabalho foi um rebranding, né? A gente criou uma nova marca para eles, para acompanhar a identidade visual deles, a identidade da estrutura, na verdade, que
que eles criaram lá no físico deles, então eles precisavam de uma marca que acompanhasse isso. E esse trabalho foi bem legal, acompanhei de perto, a gente criou uma tipologia para o trabalho, criamos as cores, o porquê das cores e tal. E aí a gente conheceu tão bem o cliente, entendeu tão bem o briefing, que a gente conseguiu concatenar isso numa peça, numa campanha, enfim, de lançamento, de relançamento da marca, com esse slogan, que é a base da impressão, porque a gente conseguiu entender o que era o segmento do cliente, que é a base da impressão, é o que vem antes, é o que sustenta. Então foi bem legal esse trabalho, porque a gente teve que realmente ir a fundo, tanto em conhecer o cliente, como entender o briefing, né? O próximo passo é discutir ideias, a gente coloca aqui, que é o famoso brainstorm, é a famosa conversa, aí é uma coisa que a gente faz muito no universo da publicidade, né? Então, discutir ideias é fundamental, a gente conhecer o cliente, a gente entender o briefing, vamos agora discutir as ideias, né? Vamos ter ideias novas e tal. Geralmente a gente faz isso muito em brainstorms, né? A gente junta a galera, no digital mesmo, junta numa sala, a gente utiliza o Discord, a gente junta lá e conversa, e começa a soltar ideias, discutir ideias. Aí é o brainstorm, como a gente já conhece, muitos já conhecem, né? A gente discute ideias, troca muita ideia, é muito legal, assim, essa troca de experiências, porque cada um tem uma bagagem, cada um traz uma ideia diferente, de uma experiência, de alguma coisa que viveu, alguma coisa, um filme que assistiu, sei lá, uma série, então é tudo muito válido, assim, e a gente tenta, quando a gente faz isso, a gente tenta englobar todo mundo, assim, de todas as áreas, tanto a parte de redação, parte de criação, a parte de atendimento, quem puder e quiser participar, a gente coloca, porque ideia todo mundo tem, né? Como a gente falou lá, todo mundo é criativo, né? É só a questão de exercitar. Então, é um momento para isso, assim. E aí a gente colocou, exemplifiquei com essa peça, porque é um cliente aqui de Marília também, que a gente atende, uma associação comercial, e nesse caso a gente é uma campanha mensal que eles fazem, né? Eles fazem, todo mês tem uma campanha sazonal de algum assunto. Nesse caso foi do Dia das Crianças, e aí a gente discute muitas ideias antes de criar, porque a gente já tem esse cliente há bastante tempo, a gente não pode repetir ideias, a gente sempre tem que trazer algo novo, então discutir ideias é fundamental, assim, para esse e para todos os outros clientes, né? E aí até coloquei ali o item que pode ser em grupo e pode ser individual também, né? Parece estranho discutir ideias individualmente, né? Parece estranho, mas o processo de brainstorm ou de ter ideias e tal, ele também pode ser individual, né? Ele também funciona assim, né? Você conseguir você mesmo desenvolver e pensar nas suas ideias também é um processo que muita gente faz. Eu também, quando crio marcas, principalmente, eu trabalho mais com marcas, assim, eu crio marcas, então o processo de pensar ideias individualmente, para mim, faz muito sentido. Logicamente que depois a gente compartilha em grupo, valida ideias e tal. Mas pode ser em grupo individual, né? Quem está pensando assim, mas eu não tenho ninguém para discutir ideias e tal. Não, pode pensar individualmente, que funciona também do mesmo jeito. Mas você tem que validar isso depois. Passa para alguém que você conhece, para amigos, enfim, para outros profissionais, porque a validação é sempre legal, assim. A gente vê se está funcionando, se não está. Então, esse momento de discutir ideias é legal para o trabalho e é legal em qualquer outro momento, né? A gente sempre está conversando na agência com a galera e não falando só de trabalho, né? Falando de outras coisas, como a gente mencionou, a experiência, tipo filmes, séries, livros, tudo que traz coisas novas, que traz ideias novas, é legal. A gente discute isso, conversa e tal. E isso, na hora do brainstorm, funciona muito bem, porque a gente acaba lembrando de coisas, tipo, teve um episódio numa série tal que falaram tal coisa, e isso aí é legal se a gente trouxesse alguma coisa parecida e tal. Então, discutir ideias, fundamental. Então, conhecer o cliente, entender o briefing, discutir ideias. A gente já teve 3 passos aqui, ó, que ainda a gente não colocou a mão na massa, né? Se tratando de Photoshop, a gente não abriu o arquivo ainda. A gente já teve 3 passos de processo que a gente ainda não abriu, mas
Não chegou na parte da arte, para quem é mais da arte, né? Mas são fundamentais, assim, a gente precisa passar por eles para conseguir chegar num resultado bem alinhado e bem consistente, né? O próximo passo, eu coloquei aqui, que é buscar referências, né? A gente precisa sempre estar em contato com coisas novas, né? Buscar referências é fundamental também, como os outros passos. Ele é muito importante para a gente se abastecer, né? Até pegando o slogan da Pixel, abasteça com ideias. A gente precisa disso, né? A todo momento. Então, buscar referências é muito importante para a gente. Assim. A gente faz isso em forma de pesquisas, aí a gente tem já vários canais para isso, vários sites, tirando o Google e tal, e redes sociais que também funcionam, mas no final a gente prepara um slidezinho com vários sites também para referências, que aí a gente vai mostrar, mas Behance, enfim, vários sites que têm referência, a gente busca, a gente cria mood boards, que são painéis de referência para alguns trabalhos, não para todos, mas alguns trabalhos que precisam ser, que tem uma temática de repente diferente, que a gente não conhece, que a gente precisa explorar, a gente cria esses mood boards, que são os painéis de referência, a gente joga lá as ideias nesse mood board para a gente conseguir visualizar isso, né? A gente tem que ver as imagens, né? Eu particularmente sou muito visual, então para mim funciona muito quando eu vejo as coisas assim. Mais do que pensar nas ideias, eu gosto de ver assim, se funciona, se não funciona, qual é o caminho que a gente precisa seguir e tal. E essa parte da busca de referências é importante por isso, né? A gente vai se inspirar, no final das contas, a gente vai se inspirar, né? A gente vai ganhar aquela inspiração para aí sim começar o trabalho. Então, eu exemplifiquei com esses trabalhos aí de redes sociais de um outro cliente nosso, que a gente precisa estar constantemente se inspirando para conseguir atingir esses caminhos. Então tem algumas referências, ele tem referência de Beatles, tem referência de filmes, tem referência de música, de séries e tal, e no final é uma hamburgueria, né? A gente pensa, não, é só criar post de hambúrguer, mas não, né? É muito mais que isso, né? A gente tem que sempre estar contando histórias, né? Então, referência ajuda muito nisso. E aí vale também aquela questão de filmes, de livros, de toda a referência que a gente busca fora do mundo digital também, né? Passeios, cinemas, enfim. Tudo que a gente viveu na nossa bagagem, background. Então, buscar referências é esse passo que, como eu falei, não necessariamente precisa ser numa ordem, ele não precisa estar agora depois desse passo, ele pode já estar junto do primeiro passo, do segundo passo, mas enfim, ele é um passo importante, seja agora ou seja antes, ele vai ter que, ele fazendo parte do seu processo criativo, com certeza vai te trazer mais possibilidades, às vezes vai abrir caminhos que você não tinha pensado ainda, né? Então, buscar referência é muito legal. E aí a gente parte para um passo que já é um pouco mais mão na massa, né? Quem é da criatividade, quem é do Photoshop já estava esperando, né? Pô, que horas que eu vou abrir o Photoshop nesse processo criativo, né? Então é agora, assim. Agora é a hora de abrir o Photoshop. Não necessariamente precisa ser o Photoshop ainda. Pode ser um papel, pode ser um rascunho, uma ideia de caneta e papel, né? Rabisco. Porque blocar ideias, o que é blocar as ideias? É justamente transformar tudo que a gente pensou em imagem, né? E ela pode ser blocada. Por que blocada? Ela precisa ser, a gente precisa colocar ela de alguma forma assim, na tela. Não precisa estar detalhadamente finalizada, com luz, sombra, nem nada. A gente precisa agora ter essa ideia em forma de imagem, né? Muitas vezes, quando é um trabalho visual, né? Quando é uma chamada, uma marca, enfim, cada trabalho vai ter a sua peculiaridade, mas nesse caso a gente precisa materializar um pouco, tangibilizar um pouco essas ideias que a gente teve, né? Que até então estava mais no plano mesmo das ideias, agora a gente começa a visualizar isso. E a gente pode usar, como eu falei, sketch, né, esboço, caderninho, quem tem os caderninhos e tal. É uma etapa que a gente valida, né, as ideias, então a gente vê se funciona,
tipo, a gente vai ter que usar um personagem, a gente vai ter que usar pessoas ou objetos nessa peça, e como é que ele vai ser? Ele vai estar no meio, vai estar no centro, como ele vai ser colocado, disponibilizado na tela, na mídia que for ser veiculada, enfim. É a parte de validação, de ver se vai funcionar ou não vai, antes de finalizar a peça, né? Então, é muito importante para validar, né? Muita gente usa também thumbnail, que é um rascunho rápido de como você vai visualizar a sua peça. E a gente valida essas aplicações, né? São aplicações. A gente pode fazer rapidamente com a blocagem de ideias, imagens, né? A gente pode traduzir assim também, se for um trabalho visual. A blocagem de imagens, a gente consegue validar ideias diferentes de forma rápida. Então, a gente consegue colocar, dispor os elementos de um jeito, já mudar ali mais ou menos, já ver como fica. Então, é um jeito de validação de aplicações muito rápido e funcional, assim. É uma etapa que nem sempre é necessária, assim, às vezes, com a nossa ideia, com todos os outros passos que a gente fez antes, a gente consegue já partir para, sem blocar as ideias, a gente começa a blocar e já finaliza. Acontece muito isso também, mas é uma parte fundamental quando a gente tem um trabalho muito grande, que envolve um conceito, uma aprovação e tal, então é importante a gente validar antes, e blocar as ideias é perfeito para isso, né? Aí eu coloquei esse trabalho como exemplo, que também está lá no Behance, todos os trabalhos estão lá no nosso Behance. Ele é um trabalho de um shopping aqui também da cidade, que a gente atende, e foi um trabalho que a gente blocou várias ideias para ver o que acontecia com os elementos, como a gente teve que usar elementos muito diferentes, né? Era sobre a praça de alimentação, então a gente fez vários tipos de blocagem para poder chegar num resultado que vocês estão vendo aí, e ele está mais detalhado lá no nosso site também, depois vocês podem conferir. E aí a gente considera um último passo a finalização e entrega. Então, aí a gente precisa terminar a peça, finalizar. A gente já passou por todas as ideias de conhecer o cliente, de buscar referências, de, sei lá, trabalhar as ideias, pensar nas ideias, blocar as ideias, agora a gente precisa finalizar. Então, finalizar e entregar, né? É a hora de a gente apresentar o que a gente pensou, né? Apresentar a nossa ideia, é a hora do encantamento. A gente precisa apresentar isso de forma que a gente encante o cliente, né? A gente precisa mostrar o resultado, né? E também esperar que o que a gente criou, seguindo o briefing e tal, dê o resultado esperado que o cliente também está aguardando, né? Então, é um momento de encantamento. No caso, eu coloquei essa peça aí para exemplificar, que é uma peça bem que tem uma imagem bem forte, né? Até o slogan é Forte é Cubo, de um cliente nosso de Santa Catarina. É bem impactante, assim, né? Então, assim, quando o cliente viu, assim, ele até falou, nossa, tal, ele nunca tinha visto a marca dele numa situação dessa, assim. Ele começou com a gente o trabalho de marketing, ele não tinha nada antes, assim, tinha um trabalho prévio, mas era mais simples, assim, e aí, quando a gente apresentou isso, o cliente falou, opa, nossa, ele ficou bem impressionado. Então, a gente conseguiu, a gente percebeu que a gente conseguiu seguir um processo criativo legal, a gente chegou num resultado que encantou ele, e que isso trouxe muitos resultados para ele também, né? Ele conseguiu reposicionar a marca dele com um visual que ele até então não sabia que poderia ter, assim. A gente conseguiu chegar num resultado. Então, é essa parte de finalização. Aí, quem é do Photoshop, é a hora de deitar no Photoshop, usar os efeitos e trabalhar. E a gente já blocou as ideias, então agora é finalização. É tratamento, enfim, deixar a peça bonita, né? No caso de marcas, como eu estou mais próximo dessa área, eu desenvolvo bastante marcas, é montar uma apresentação boa, né? É montar uma apresentação que encanta, né? Como o cliente vai ver a marca dele pela primeira vez, muitas vezes, né? Quando a gente está desenvolvendo uma marca nova, é encantar esse cliente, né? É mostrar de uma forma que ele
ele se apaixone, né? E mesmo que tenha alterações e tal, porque esse também é o mundo da publicidade, né? Tem alterações, feedbacks e tal. Se a gente tem um processo criativo bem sólido, né? A gente saiba o que a gente fez em cada etapa, a gente vai conseguir defender essa ideia e chegar num consenso com o cliente para que seja um resultado equilibrado e um resultado sempre positivo, né? Então, esses são os 6 passos que eu coloquei aqui que a gente pratica na agência. A gente acredita que funciona muito bem assim. Como eu falei, não é uma fórmula secreta, seguindo ele vai dar certo, e também não existe só essa forma de fazer, né? Cada um tem um processo criativo diferente e tal. É só uma forma da gente tentar deixar mais claros os passos para seguir, para chegar nos resultados, né? Que a gente consegue desenvolver na agência. E aí, como último slide, quer dizer, finalizando ainda, não é o último, mas finalizando, eu criei um slide que é até legal para o pessoal tirar print aí, quem quiser, que é, assim, como a gente falou que criatividade é um exercício, né? Então, pratique. Como a gente vai praticar a criatividade? De várias formas, né? Cada um tem uma forma diferente de praticar a criatividade. Aqui tem alguns caminhos, né? Então, tem sites que muita gente já conhece, quem é da área de propaganda, e outros que talvez não, mas Behance é um site de portfólio de trabalhos, então tem muita coisa lá, legal para quem quiser pesquisar e se inspirar, né? Principalmente, não é copiar, né? A gente nunca fala, não é copiar, a gente precisa copiar, a gente é criativo bastante, todo mundo é criativo para criar coisas novas, mas a gente precisa se inspirar, né? Então, o Behance é muito legal, tem muito trabalho, o Dribbble também é muito legal, tem bastante trabalho bonito, minimalista, para logos, para marcas, para sites também muito interessante. ArtStation também é um outro site de portfólio de muitos artistas muito bons lá, ilustração, enfim. Pinterest, que nem precisa falar, todo mundo já deu uma fuçada no Pinterest, já sabe como ele funciona, ele é um site de referência, você consegue montar painéis lá de referência, então é muito, muito legal, que você pesquisar tem. Eu coloquei o Awards também, que é um site para quem mexe mais com sites, né? Ele é um site de premiação de sites, então tem muito site legal lá para pesquisar, para tirar ideias e tal. O Ads of the World, que é um site de propagandas do mundo inteiro, que é bem legal também. Ele tem propagandas em vídeo, em imagem também, né? De anúncios e tal. O Clube de Criação, que inclusive teve um evento, sempre tem eventos e tal, que é mais da propaganda, o Ads of the World, Clube de Criação para quem é mais da área de propaganda, e a Pixel Show não podia deixar de fora, que, ela sempre abastece com ideias, já faz uns 8 anos que eu vou na Pixel Show, né, e no último ano online também eu tento sempre participar, porque realmente é quase que literal, assim, você sai abastecido com ideias, assim, não é porque eu estou falando aqui não, mas é porque realmente eu acho que muito do que a agência fez e da onde a gente chegou, a gente deve a isso também, a pessoas que nos inspiram. Então, o Pixel Show com certeza está dentro disso. E aí, para finalizar, eu coloquei uma frase do Einstein, que é o nosso personagem que acompanha a gente aí, que tem um bigode, né, que ilustra bem a ideia da mustache, que é: a criatividade é a inteligência se divertindo, né? Então é isso, independente do processo criativo que você tenha, que você desenvolva, que você pratique, se divirta. A ideia é essa, não perca a diversão, faça porque você gosta, não faz porque é uma obrigação, tenta se divertir, né? Tenta achar isso. Criatividade é para ser uma coisa livre, para ser uma coisa gostosa de fazer, natural, intuitiva, não é para ser nada maçante e tal. Então, a gente é um ser pensante, né? A gente tem inteligência e sendo assim, a gente é criativo. Então, divirta-se no processo, independente de qual for, divirta-se. É isso que eu queria passar. Muito obrigado. Quem quiser acessar o site da agência é almustache.com.br. Lá tem todos os trabalhos que eu passei aqui, né? Que tem o link do Behance, das nossas redes sociais. É tudo AD Mustache.
Os meus trabalhos pessoais também eu tenho no meu perfil, André Telão, tudo junto. E obrigado pela oportunidade, Pixel Show, né? Gostaria sempre de agradecer o Alan também, que faz uns 8 anos que eu vou na Pixel, entrego o meu cartãozinho para ele, acho que chegou a hora de ele não aguentou mais tanto cartão que ele me chamou para falar aqui, então agradecer muito o pessoal da Pixel, sempre sou um grande fã de vocês, e é isso, pessoal, espero ter ajudado aí, clareado um pouco as ideias, tamo junto.